Glória a Deus. Amém, irmãos. Vamos dar ações de graças ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos agradecer porque nós podemos descansar na Tua palavra. Podemos descansar a nossa alma, as nossas emoções no altar da Tua palavra, reconhecendo que sempre há uma esperança em Ti, Senhor. Obrigado, Pai, pelo consolo do Teu Espírito. Obrigado pela instrução do Teu Espírito. Obrigado pela unção do Teu Espírito, Pai. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pela bênção do Senhor sobre nossas vidas, a Tua proteção. Nós somos gratos por essa tarde, onde vamos desfrutar mais uma vez da Tua palavra, das Tuas instruções, para nós andarmos de uma forma digna de Filho de Deus aqui na terra. Nós Te adoramos, Pai, e bendizemos o Teu nome. Te louvamos, Pai, pelos livramentos, pelo pão nosso de cada dia, pela saúde que nós temos, Pai. No nome de Jesus, os que creem, digam amém. Glória a Deus. Cumprimente alguém, diga boa tarde, seja bem-vindo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então nós começamos um estudo hoje à tarde e vamos dar hoje pela manhã, hoje à tarde e vamos dar sequência e hoje à noite. Então vai ser bênção para a tua vida, amém? Então nós temos uma instrução da parte de Deus, através do nosso ministério, do apóstolo Guto, que esse é um ano, nós sabemos que esse é um ano muito decisivo para a nossa nação, amém? Então nós estamos num pleito para algumas autoridades que vão passar a governar o Brasil após as eleições, e é muito importante nós termos um entendimento acerca disso como cidadãos, e principalmente como cidadão dos céus. Nós estamos aprendendo, tivemos uma instrução da parte de Deus hoje pela manhã, como orar por sua nação, e é dever nosso e espera de nós essa decisão e essa escolha de orar pela nossa nação, amém? Falamos um pouco sobre isso pela manhã e vamos dar continuidade, né, hoje à tarde e hoje à noite. Eu creio que vai ser bênção para a tua vida, amém? Então vamos ver um vídeo institucional do nosso ministério, você vai ser abençoado. Palavra em ação, suas boas obras e atitudes foram a expressão exata do Pai entre os homens. Hoje, o Verbo deve ser demonstrado através de nós. Somos a palavra em ação. Nossas boas obras e atitudes devem expressar o amor do nosso Pai entre os homens. Vamos fazer a diferença no nosso dia a dia. Vamos viver a palavra. Vamos ser o Verbo na vida. Uma atitude diferente muda tudo. Somos cidadãos dos céus, mas ainda estamos nessa terra. E aqui também precisamos exercer bem a nossa cidadania. Como cristãos, nós oramos, mas também agimos. Não escolhemos a indiferença, pois ela não traz mudanças. Votar é construir um futuro que depende de nós. Não venda ou negocie o seu voto. É por meio do voto consciente que um país se beneficia de valores éticos e da prática do bem. No Brasil, o voto é obrigatório. Todos votam, mas não podemos votar em todos. A escolha dos nossos representantes é de extrema importância. Estude o histórico e as propostas dos candidatos. O que eles valorizam? Que tipo de conduta ou reputação eles têm tido?
Os princípios bíblicos em que cremos são defendidos por eles? Você sabia que o próximo presidente da República, durante o seu mandato, será responsável por escolher levantar 3 novos ministros do Supremo Tribunal Federal? O que falar daqueles que criarão ou votarão em projetos de leis no seu estado e no Congresso Nacional? Grandes são as responsabilidades desses homens e mulheres. Maior ainda é a nossa responsabilidade de dar-lhes tamanho poder. Por isso, o nosso voto deve ser consciente. O nosso voto deve ser transformador. O nosso voto deve ser nosso. Isso também é o verbo na vida. Uma atitude diferente muda tudo. Glória a Deus, amém? Então, se você veio hoje pela manhã e você vai ouvir algumas coisas que foram faladas nessa manhã, algumas serão repetidas, outras nós vamos acrescentar mais conteúdo a esse tempo onde reconhecemos que a igreja ela tem um papel fundamental, além da cidadania, oração, amém? Então eu creio que a oração é um instrumento poderoso da parte de Deus, para que Ele venha intervir aqui na terra, e nós vamos entender isso. Falamos um pouco sobre isso, vamos falar mais um pouco agora, e vamos enfatizar logo mais à noite, e eu creio que você será extremamente abençoado. Você crê nisso? Amém? Algumas pessoas, eu vi uma frase de C.L. Lewis, alguma coisa assim, ele, um grande homem de Deus, e mudou a história em muitos lugares. Ele fala uma coisa interessante: se você estiver procurando uma religião para ficar confortável, cristianismo não é essa. Se você pensa em conforto, nós estamos em operação aqui na terra. Amém? Nós estamos em atividade e somos representantes legais do céu aqui na terra. A igreja do Senhor Jesus Cristo, não uma denominação, não uma placa de uma igreja, mas nós, que Deus resolveu habitar em nós, representamos Deus aqui na terra. Com nossas ações, com nossas atitudes e outras coisas mais, incluindo o nosso relacionamento com Deus, para que as coisas aconteçam aqui na terra. Amém? Eu queria perguntar para o pessoal da mídia, já está ok aí? Não? Sem o sinal, só um minutinho, a gente vai chegar lá. Vamos espelhar novamente. Glória a Deus. Glória. Acho que agora chegou. Chegou? Então. Chegou? Fizeram legal? Ok. Deus é soberano como a sua palavra. Mas eu quero ver antes aqui, são 3 perguntas que fizemos pela manhã. Algumas pessoas não entendem isso. Se Deus é soberano, por que orar? Essa é a pergunta que tem na cabeça de algumas pessoas. Se Deus não pode ser influenciado por nós, por que orar? Deus pode fazer o que Ele quer? Respondendo a essas perguntas, Deus é soberano como a sua palavra. Amém? Deus e a sua palavra são um. Deus está limitado por sua palavra. Deus nunca violará a sua palavra. Deus nunca vai agir além do que Ele deixou registrado. Amém? Deus e sua palavra são um. Se a sua palavra não presta, você também não vai prestar. É forte, mas faltou dizer amém. Amém? Então Deus é o Deus da sua palavra. Amém? Sua palavra não volta para Ele vazia, mas ela prosperará para aquilo que foi designado. Eu queria abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo em 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. Nós temos públicos diferentes de manhã, à tarde e à noite. E se você vai ouvir essas 3 ministrações, vai ser maravilhoso, porque você vai ficar sabendo mais ainda. Ouvir as mesmas coisas é segurança. Amém?
1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. 1 Timóteo capítulo 2, vamos começar pelo versículo 1. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. No verso 2 ele vai dizer que tipo de homem? Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de quê? Autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Verso 3, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Verso 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Então nós encontramos esse texto de 1 Timóteo capítulo 2, nós vamos ver outros textos bíblicos também, mas esse é bem interessante, registrado na nova aliança a qual estamos vivendo, esse entendimento que Paulo tinha pelo Espírito de Deus, a trazer uma carta para um jovem pastor, trazendo esse entendimento. Antes de tudo, eu te exorto, ou eu chamo a tua atenção, que você use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de homens, em favor de reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, propósito para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Amém? Nós podemos ver isso também em Jeremias capítulo 29. Abra lá, Jeremias capítulo 29. Glória a Deus. Jeremias 29, 7. Glória a Deus. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela. Essa versão é a versão revista e atualizada. Não é isso mesmo. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então olha para mim, vamos linkar esse de Jeremias 29, 7 com 1 Timóteo capítulo 2. Irmãos, você deve ter esse entendimento, que onde estamos com os nossos pés plantados, seja qual for a região, nós devemos orar por essa cidade. Nós devemos orar por essa nação. Eu vou te dizer uma coisa, nós vamos ter paz se essa cidade tiver paz. Amém. Aleluia. E nós somos responsáveis por estabelecer na terra coisas que nenhum outro povo pode. Por quê? Porque a igreja, ela foi estabelecida na terra para influenciar as pessoas com a cultura do reino de Deus, com os princípios da palavra de Deus. Nós somos responsáveis por isso. E é algo tão interessante, algo tão glorioso, que nós vamos ver pela palavra. Nós vimos isso pela manhã e eu quero repetir isso e trazer ênfase para que você tenha temor naquilo que nós estamos pregando. Texto aqui que eu vou ler depois, nesse livro aqui, eu aconselho a você, esse livro não é meu para que você pense que eu estou... Amém? Tem um texto aqui que eu vou ler depois, se tiver eu vou falar também, mas a arte da oração é um manual sobre como orar. É algo tão precioso, tão maravilhoso, porque muita gente ora, mas não ora segundo as Escrituras. E esse livro vai te ensinar como você desenvolver o seu relacionamento com Deus. Amém? Coisas como você pode encontrar nesse livro, tão interessante. Por que orar? Vários tipos de oração, definição de súplicas. E pessoas falam, mas tipos de oração? Sim, a oração da fé. Você ora e agradece e vai receber o que você orou. Mas orar por uma nação não é a mesma oração que você faz com uma oração da fé. Orar por uma nação é você passar tempo com Deus e sempre estar velando em oração pela nação onde você faz parte. São coisas distintas. A oração intercessória, a oração de concordância, a oração de consagração. Então esse manual vai te ajudar poderosamente, amém, acerca da oração.
Depois vamos ver algo aqui nesse texto e eu creio que você vai ser abençoado. Em Gênesis, no capítulo 1, verso 26. Gênesis, capítulo 1, verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O que é isso aqui? Deus trazendo gerando a humanidade, a sua imagem e semelhança, e lhe dando domínio, autoridade sobre muitas coisas na terra. Mas quantos sabem que o homem perdeu isso por causa do pecado? Amém. Mas Jesus trouxe de volta. Amém. Glória a Deus. Então a oração é o resultado da estrutura de autoridade estabelecida por Deus entre o céu e a terra, como também fruto de sua fidelidade à sua palavra. Os parâmetros desse domínio, os parâmetros desse domínio foram estabelecidos, não é forma, foram estabelecidos pela sua palavra. A autoridade através da palavra. É por isso que eu e você devemos saber o que tem na Escritura, na palavra de Deus, para orar a palavra. João capítulo 15, versículo 7. Por favor, coloque aqui. Nós falamos também domingo passado da importância de sabermos que as nossas orações serão respondidas se nós orarmos a palavra. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? Então, que domínio é esse? Que domínio é esse nós temos? A oração, vamos ver de novo, é o resultado da estrutura de autoridade estabelecida por Deus entre o céu e terra, como também fruto de sua fidelidade à sua palavra. Então, isso é de onde surgiu a oração. Relacionamento com Deus. Amém? Deus, através do homem, gerando o céu na terra. Ok. Este é o meio pelo qual o Senhor interfere e influencia a terra com os céus. Deus é o Deus da sua palavra. Deus nunca mudará a sua palavra, jamais violará ou quebrará a sua palavra. Seu comprometimento com sua palavra é a base do princípio da oração. Amém? A autoridade legal para dominar a terra foi dada somente ao homem. Deus não se inclui nessa estrutura de autoridade. Ok? Saiu? Eu vou dar outro aqui. Engraçado, o pessoal ficou bem sinalizado lá atrás. Amém. Glória a Deus. Ok? Chegou? Diga comigo, a autoridade legal. Diga relativo à lei. Para dominar a terra foi dada somente ao homem. Deus não inclui a si mesmo na estrutura de autoridade legal sobre a terra. Vou passar isso bem rápido, nós falamos bem sobre isso de manhã. O homem é espírito e tem um corpo físico, portanto somente os espíritos com corpos físicos podem legalmente, relativo à lei, exercer domínio sobre a terra. Quem estabeleceu isso? Deus. Deus quebra a sua palavra? Qualquer espírito sem corpo está ilegalmente sobre a terra. É por isso que o diabo fica atrás de um corpo, para que ele possa influenciar coisas aqui na terra. Qualquer interferência ou influência no mundo sobrenatural, no reino terrestre, somente será legal por intermédio da humanidade. O próprio Deus, que é um espírito sem um corpo físico, submeteu-se a essa lei. Amém? Jesus, ele se encarnou, passou a ter carne. Homem, virou homem. Jesus, homem aqui na terra. Você vai ver filho do homem, várias expressões Jesus usando isso. Em Atos capítulo 10, versículo 38, diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Então Deus era com ele.
por Deus ser conosco, coisas boas e grandes irão acontecer. Você crê nisso? Ok. Nada acontecerá no reino terrestre sem a permissão ativa ou passiva do homem, que é a autoridade legal. Oração é o homem trazendo o céu para a terra. Oração é a licença terrestre para a interferência celestial. Oração é o homem exercendo sua autoridade legal para invocar a influência do céu sobre a terra. Amém? Eu vou repetir isso. Oração é o homem ou a humanidade, aqueles que nasceram de novo, aqueles que têm relacionamento com Deus, através do sangue de Jesus Cristo, entrando nos santos dos santos, se relacionando com esse Deus todo-poderoso, nós podemos liberar coisas aqui na terra que não existem. Podemos fazer a diferença com a nossa oração, para invocar a influência do céu sobre a terra. Quantos lembram desse texto aqui de Mateus capítulo 9, verso 38? Jesus fala para seus discípulos: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Se a seara é de Deus, e porque Deus não manda os trabalhadores para a seara que é justamente dele, mas ele pede aos discípulos para que ore, para que Deus possa mandar. Sabe o que é isso, irmãos? Isso que nós acabamos de ler. Oração é a licença terrestre para a interferência celestial. Você entende como isso é sério? Você entende que Deus estabeleceu a igreja para trazer a influência do céu aqui na terra através das nossas orações. E eu vou te dizer, irmãos, quando nós estamos orando, nós estamos trazendo influência sobre autoridades. Quando a igreja ela não ora, a influência que eles recebem vai ser de qualquer coisa, menos da igreja, ok? Os céus não vão estar colaborando com isso. Mas quando nós resolvemos orar, ok? Quando nós resolvemos orar, a influência sobre as autoridades será divina. Amém? Achou aquele texto? 2 Crônicas, vamos ler esse versículo aqui, 7,14, bem conhecido. 2 Crônicas, você conhece mais de citação do que de referência bíblica. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e o quê? Irmãos, por que há uma necessidade de orar? Porque a oração é a estrutura de autoridade, amém? É a estrutura que media a interferência do céu aqui na terra, o relacionamento com Deus. Sabe, muitos cristãos estão orando e achando que não está acontecendo nada. Você que pensa. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? E essa é uma coisa, se nós temos essa autoridade para ligar e desligar, Mateus capítulo 18, versículo 18, queria que vocês colocassem aí, Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. Você entende o que é isso, irmãos? Se nós nos ajuntarmos para ligarmos coisas aqui na terra, terá sido ligado nos céus. Ok? Você precisa entender a responsabilidade de orar pela sua nação e não fazer de conta que não sabe. Você não sabia, mas hoje está sabendo. Glória a Deus, se nós vamos prestar conta da nossa vida aqui na terra. Por que você está falando assim? Porque é de fato e de verdade. Nós precisamos orar. Eu queria ler um texto que eu li aqui de manhã, nesse livro aqui, A Arte da Oração. Esse grande profeta de Deus, Kenneth Hagin, ele teve uma visão gloriosa e também uma visão que gerou muito temor na vida dele nesse livro. Eu aconselho você ter esse manual na sua casa, de fato uma arte e uma das suas orações eficaz. Sabe, as pessoas confundem ser efetivo com ser eficaz. Efetividade é ação, eficaz é ter o resultado que você deseja. Então, a sua oração não tem que ser somente efetiva, ela tem que ser eficaz, produzir o efeito que você deseja. E como é que eu vou ter o efeito da oração que eu faço? Como é que eu posso ser eficaz com a minha oração?
orando a palavra. Instruções vão chegar para você sobre isso. Nesse texto aqui ele tem uma visão, e o Senhor relembra a ele sobre essa visão e o que aconteceu. Jesus fala algo para ele nessa visão. Em 1970, você viu 3 objetos tenebrosos semelhantes saindo do Atlântico, uma visão que ele teve, como tipo uns sapos gigantes sobre toda a terra. E ele falou algo bem interessante: se você e os cristãos tivessem feito o que deveriam, nenhuma dessas coisas teriam acontecido à sua nação, vocês não teriam tido aqueles problemas, vocês não teriam tido os distúrbios políticos, o seu presidente não teria cometido os erros que cometeu. Na verdade, estou considerando a igreja responsável pelos erros do seu presidente. E Deus começa a falar com ele, pelo Espírito, sobre 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, acerca da igreja orar pelas autoridades, ou pelas pessoas que estão investidas de autoridade. E isso é tão sério. E ele começou a chorar e disse: Senhor, e ele fala: Deus, e o Senhor fala para ele: estou considerando você e a igreja responsáveis pelo erro de algumas autoridades. E olha só, então ele disse: quando você disser isso aos cristãos, ou alguns cristãos, como eu estou te falando, alguns vão rir disso, mas quando eles comparecerem diante do meu trono de julgamento e receberem a condenação em lugar do homem que está investido de autoridade, ou do presidente da época, eles não vão rir. Sabe, hoje você pode rir disso que eu estou falando, ou outros vão rir disso, mas no dia do tribunal de Cristo nós não vamos rir, porque nós vamos dar conta daquilo que somos chamados para fazer e não fazemos. O quê? Orar pela nossa nação, orar pelas pessoas que estão investidas de autoridade. Amém? Então eu quero lavar as minhas mãos nesse domingo. Estou ensinando pela manhã, ensinando à tarde, ensinando à noite, como um porta-voz de Deus. Eu quero te dizer: tenha como primeiro lugar, acima de tudo, orar pela sua nação. Eu quero despertar você a orar pela nação. Ok? Então, quero deixar esse recado de Deus para você, bíblico, amém? E onde encontramos várias passagens bíblicas sobre isso, onde devemos orar por nossa nação, pelas pessoas que estão investidas de autoridade. E quando nós oramos e colocamos diante de Deus essas situações, pode ter certeza que nós vamos ter bons resultados. Você crê nisso? Porque algumas pessoas oram, mas o que eu posso fazer com minha oração? Muito em seus efeitos pode a oração de um justo. Tenha certeza que cada momento que você estiver orando, ensine a seus filhos a orar pelas autoridades. Ensine a seus filhos a respeitar e orar pela nação que eles vivem. Sabe por que o brasileiro muitas vezes tem a cabeça misturada? Mistura governo com nação. Quando o governo não presta, a nação não presta. Eu vou te dizer, o Brasil é uma bênção. Pense numa nação abençoada. Amém? Glória a Deus. Construa esse respeito no coração da juventude, dos seus filhos, o respeito pela nação que vive. Em vez de criticar, fazer como um ímpio faz, amém? Faça o contrário, ore pela nação. Em vez de você criticar, você deve orar. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Cada ação divina na terra envolve um ser humano. Para salvar a humanidade de um dilúvio, Deus precisou de Noé. Para a criação de uma nação, Ele precisou de Abraão. Para liderar a nação de Israel, Ele precisou de Moisés. Para trazer de volta o seu povo do cativeiro da Babilônia, Ele precisou de Daniel. Para derrotar Jericó, Ele precisou de Josué. Para a preservação dos hebreus, Ele precisou de Esther. Para a salvação da humanidade, Ele precisou se tornar-se homem. Volta lá, 1 Timóteo capítulo 2. Primeira Timóteo capítulo 2. Versículo 1. Primeira Timóteo capítulo 2, verso 1 diz: antes de tudo,
Pois exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e o quê? Respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto, olha só, escuta isso, verso 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o quê? Homem. Amém? Havia uma necessidade de ter alguém que mediasse o nosso relacionamento com Deus, porque perdemos isso no paraíso, pecando, como Adão fez. Mas Deus nos reconciliou com Ele através de Jesus Cristo, nosso mediador. Amém? E sabe, irmãos, esse posicionamento que temos que ter de oração para que Deus sare a nossa terra, deve ser algo bem, é uma escolha, é uma decisão que nós temos que tomar. Temos que ser ensinados sobre isso. Esse não é um culto que você diz muito glória a Deus e muito amém, mas esse é um culto onde você aprende o seu dever como cristão. Esse é um momento onde você vem não só para receber, esse é um momento que você vai aprender a dar. Amém? Pela sua nação, pela sua vida e pelos seus familiares, desfrutando de uma vida melhor quando oramos pela nossa nação. Ok? Ensina isso a teus filhos. Ensina as pessoas por onde você passa o poder e a importância da oração. Eu queria exortar você, chamar você para perto, para você colocar nas suas orações, de acordo com as escrituras que nós acabamos de ler, pelo menos 5 minutos, antes de orar por qualquer coisa, ore pela sua nação. Ore pelas autoridades que estão constituídas e pelas autoridades que serão constituídas através do nosso voto. Amém? Glória a Deus. E quero despertar você acerca de voto mesmo. Nós não vamos falar de partido, nem vamos falar de nenhum tipo de político aqui, mas vamos falar em que nós baseamos a nossa vida, em que você se baseia, qual o estilo de vida que você se baseia? Nos princípios da palavra? Você baseia a sua vida nos princípios de quê? Da palavra? Amém? Você negocia isso? Então não negocie seu voto com partidos que são contra a família, partidos que fazem apologia à ideologia de gênero, trazendo confusão e desestruturando o fundamento chamado homem e mulher. Não compactue com isso. Efésios capítulo 5, verso 11, Efésios capítulo 5, versículo 11, está escrito: e não sejais cúmplices. Essa palavra cúmplices também é associação. Compactuar. Com quê? Nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Amém? Não, olhe direitinho, examine, analise, pesquise como o vídeo que você vê. Sabe, irmãos, a sua indiferença não causa mudança. Eu não quero me envolver com isso. Então você precisava estar no céu para não se envolver com isso. Por muito tempo existia uma ignorância dentro da igreja, dizendo: eu não quero saber de política. Não, nós temos que saber, irmãos. Nós temos que orar pela nossa nação. Nós temos que fazer o direito, nós temos que fazer o nosso dever como cidadão. Eu não quero saber disso, não. Eu quero somente louvar na igreja. Não. Isso é um erro, isso é ignorância. Nós temos que nos posicionar como cristão. Nós não vamos sentenciar, presta bem atenção, reprovar as obras, mas essa palavra no grego é sentenciar, com plaquinha, dizendo: não pode sair no meio da rua protestar. Não é disso que eu estou falando. Você vai fazer isso em oração e ser firme aos princípios que você acredita da palavra. Não de uma denominação que eu estou falando da palavra. Não negocie isso. Amém? Você vai votar em pessoas que estão interessadas em tirar o fundamento. Sabe por que as pessoas mexem? Sabe por que o diabo quer desestruturar a família? Porque você nunca viu tanta gente hoje sem propósito na terra. Eu estou apenas vivendo. Trabalho para ganhar meu dinheiro, comer e dormir e acordar. Sem propósito. Sabe o que é isso? Muita gente desestruturadas, porque o conceito de família está caindo por terra. A educação que está estabelecida tirou o Criador de todas as coisas
da educação desde os primeiros ensinamentos. Tiraram isso da educação. E as pessoas estão desorientadas, sem saber para onde vai. E nós precisamos orar. E eu vou te dizer, nós precisamos orar, porque esse ano é um ano muito decisivo para a nossa nação. Ore sobre isso, irmão. Ore, eu estou te falando, ore para a gente não sofrer. Você precisa orar e decidir votar conforme os princípios de Deus. Eu estou te chamando a atenção mesmo, amém? Parando um culto para ensinar para você o dever de um cristão aqui na terra. Você não precisa que alguém diga para você em quem votar. Estude cada um deles. Preste atenção. Amém? Veja que tipo de associação estão fazendo. Sabe, estão fazendo apologia às drogas. Irmãos, o trabalho que fazemos aqui, você não tem noção o que é entrar dentro de um lugar que restaura pessoas viciadas em droga. É triste pessoas que estão numa dependência química terrível aqui na terra, mas existem organizações que querem liberar as drogas no Brasil. Isso é uma incoerência, irmãos. Não precisa nem você ser crente para entender isso. Mas isso está sendo, tem projetos para liberar, irmão. Aleluia. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso é só usar o bom senso. Mas muita gente perderam o seu bom senso. E nós como cristãos temos que nos posicionar sobre isso. Orar sobre isso. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Apologia à imoralidade. E você vai lá e apoia pessoas que estão com a placa desse tamanho aprovando a imoralidade, e você vai lá e dá o seu voto. Irmão, se posicione. Ore sobre isso. Glória a Deus, eu creio numa mudança poderosa nessa nação. O Brasil é um celeiro de ministros. O Brasil é um celeiro de grandes missionários que vão evangelizar por toda parte do mundo. Você crê nisso? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu não estou aqui, sabe isso, pastor, você quer governantes para governar para os cristãos? Só se eu fosse idiota, irmão. Eles não vão governar para cristãos. Somos 20%, estamos chegando de cristãos nessa nação que é tão gigante. Eles vão governar para a nação. Mas governando, ok? Com princípios básicos, nós seremos abençoados e toda a nação será abençoada. Amém? Não haverá tirania. Você entende isso, irmãos? Glória a Deus. Deus nada faz a não ser em resposta à oração. John Wesley, um dos maiores avivalistas do mundo, tempos atrás. Deus nada faz a não ser em resposta à oração. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, pessoas, vocês estão mais interessados em valores morais do que na economia, do que isso e aquilo outro. Irmãos, se os valores morais são estabelecidos, todas as coisas aparecem. Eu vou dizer de novo. Se a moralidade é estabelecida, sabe a natureza da moralidade? Ela constrói. Sabe a natureza da imoralidade? Destrói. Isso é algo natural. Isso eu não estou te falando, né? Não é uma revelação divina. Tudo que envolve imoralidade vai degradar, quebrar, destruir, ok? É ruim. Tudo que envolve moralidade, presta bem atenção, prospera. É simples, irmãos, isso. Muito simples. É só você entender isso. Qualquer lei que se estabelece, que tem um dedo da moralidade, preserva. Prospera, avança. Porque a natureza da moralidade é fazer prosperar. Aleluia. Glória a Deus.
Nem sei o texto que eu falei. 2 Coríntios 4:4. Coloca aí. Nos quais o Deus desse século, letra minúscula, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amém? Existe um Deus desse século, com letra minúscula, o príncipe da potestade do ar, que Jesus chama, que rege algumas coisas aqui na terra. Sabe, pessoas bem simples, é só você usar o bom senso. Sabe, eu vi um relatório, inclusive, nesse livro, de um jornalista, e ele dizendo, eu acredito que existe um Criador. Eu não sou cristão, nunca li a Bíblia, mas acredito que existe um Criador. Mas esse Criador não deve ser o dos cristãos, porque eles dizem que sempre que Deus está no controle de tudo. Os cristãos dizem que Deus está no controle de tudo. Se esse Deus dos cristãos está no controle de tudo, com essas guerras, as pessoas morrendo de fome, crianças morrendo e toda essa bagunça na terra, e ainda assim esse Deus está no controle, com certeza esse não é o Criador. Sabe, um ímpio disse isso, um homem que nunca leu a Bíblia. Irmão, se Deus é teu problema, quem será a tua solução? O povo está confuso. Deus é soberano, está no controle de tudo. Deus está no controle daqueles que resolveram pegar a sua palavra. Existe um sistema operando no mundo que não é o de Deus. Amém, irmão? Você precisa entender isso. Como Deus vai operar? Deus vai operar através da minha vida e através da sua vida. Deus estabeleceu a igreja aqui na terra. Nós lemos isso, 1 João capítulo 5, verso 19. Coloca aí, por favor, 1 João 5, 19. Glória a Deus. Não é para o culto das 7h30, é para agora. Obrigado, gente. 1 João 5, 19, isso. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, ou seja, está debaixo de uma influência maligna. Pastor, se o mundo todo está debaixo de uma influência maligna, há esperança para nós? Sim. Versículo anterior a esse, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, olha só, aquele que nasceu de Deus, o quê? O quê? E o maligno não lhe toca. Sobre a sua vida não vale encantamento. Arma nenhuma forjada contra você prosperará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Nenhuma praga vai entrar na tua tenda, na tua casa, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Você entende a diferença? Mas está em operação ainda isso. Efésios capítulo 2, versículo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos, separados de Deus, nos vossos desvios e pecados. Verso 2. Nos quais andastes outrora, segundo o quê? Irmão, quantos são nascidos de Deus aqui? Nascidos de novo. Irmãos, nós andávamos segundo o curso desse mundo. E como é que a gente andava? Segundo o curso desse mundo. Brasil é uma porcaria, Brasil não presta, murmurando, criticando, falando tudo que não presta. Não tem diferença entre o ímpio e o cristão. Como é que nós andávamos antes? Olha como é que o ímpio anda. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe de onde? Da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos de quê? Passa. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações de quê? Olhe para mim. Essa ministração que você está ouvindo, ou se você ouviu de manhã, essa não é uma ministração para a sua carne ficar animada. Essa é uma ministração para você calar a boca, deixar de meter o pau no Brasil, colocar o seu joelho no chão e orar pelo Brasil. Nós não vamos andar segundo o curso desse mundo. Nós não vamos andar como os ímpios andam. Nós vamos andar como um cristão deve andar. Segundo as inclinações da nossa carne. Olha só, fazendo a vontade da carne. Olhe para mim, fecha aqui, fazendo a vontade da carne.
Você acha, você exerce fé metendo o pau no Brasil? Você exerce fé pegando a roubalheira ou o rolo que tem aí no Brasil, essa crise que tem aí, e fazendo os comentários, é assim mesmo, sem vergonha, e pá, isso. Irmão, você não exerce fé fazendo isso. Mas sabe quando você nasce de novo, você é chamado para viver pela fé. Agora você exerce fé, sabe como? Entrando dentro de um quarto e orando pela mudança dessa nação. Aí é o seu estilo de vida, não viver mais segundo a carne. Tu acha que eu não tenho vontade não de esculhambar todo dia, não? Tem carne ainda, meu filho. Mas o que eu decidi? Escolher a palavra, escolher os princípios da palavra, e não ficar compactuando. Tem crente, irmãos, que fica um trocando farpa com o outro por causa de política, intrigado, abusado, mas nunca oraram junto pela nação. Aleluia. Desperta, desperta, ó tu que dormes, porque Cristo vai te iluminar. Quando você desperta, é quando você resolve aplicar a palavra. Diga, o despertamento é agir segundo a palavra. Diga aí, a revelação vai chegar. E se eu te disser que o despertador não tira você da cama, ainda assim é você que escolhe. Amém? O despertador, ele desperta você, mas ele não tem a força para tirar você da cama. É você que escolhe. Coloca aí. Glória a Deus. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do quê? Dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Verso 4. Mas Deus, diga mais Deus. Olha só, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém? Glória a Deus. Então a oração, portanto, não é uma opção, mas uma necessidade para o homem. Amém? Então nós vamos pegar, nós temos exatamente 14 minutos e nós vamos orar pela nossa nação. Vamos ter aula prática hoje, ok? Vamos orar. Eu quero conduzir isso em oração, chamar algumas pessoas para orar aqui. Glória a Deus, amém. Eu queria chamar o pastor Júnior, pode tocar um teclado. Você vai praticar a oração, amém. Estou parando um culto para nós termos prática que você vai ter na sua casa. Você crê que as orações funcionam? Você crê que esse tipo de oração vai funcionar? Glória a Deus, amém. Deixa eu mostrar esse versículo aqui antes do pastor Júnior orar, para você entender a importância glória a Deus. Glória a Deus. Olha, irmãos, como isso aqui é sério. Deixa eu mostrar esse versículo aqui a você. Coloca aí, irmãos. Ezequiel 22, versículo 30 e 31. Isso é o Senhor falando para Ezequiel. Busquei entre eles um homem, um só em toda a terra, que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso derramarei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor. Um só ele não encontrou. Mas existe um outro lado que nós podemos ver na vida tanto de Moisés, talvez a gente veja isso mais na frente, mas também de Abraão. Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, e ele disse: Senhor, o Senhor vai julgar essa nação, destruir, ou de fato julgar essa nação. E Abraão disse: Senhor, se tiver 50 justos lá, ele disse: por causa dos 50 eu não destruo. E ele foi baixando, 40, 30, e chegou em 10. Ele disse: Senhor, e o Senhor disse: se tiver 10 em Sodoma e Gomorra, só 10, não será destruída.
Você acredita que esse globo, terra, não pipocou, estourou, porque a igreja ainda está aqui? Está na Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 2. Diz que o anticristo não se manifesta porque tem alguém que o detém. E sabe esse alguém? A igreja. Quando a igreja for arrebatada, é aí que começa a grande tribulação. Eu quero te dizer que muitas coisas vão mudar, porque esse ensinamento que você está ouvindo aqui não está só sendo dito nessa igreja, mas muitos homens de Deus e mulheres de Deus por essa nação estão entendendo o poder da oração. Quando a igreja ora, sabe, eles podem recusar a tua palavra, pode recusar o livro que você dá de presente, pode recusar a Bíblia que você dá de presente, pode recusar até seu favor e suas palavras, mas eles não têm arma contra a oração. Amém? Glória a Deus. Não encontrou um, mas eu creio, e nós vamos investir mais entendimento nessa igreja sobre essa cultura, não somente por causa desse ano, mas nós vamos restaurar isso. Isso é ensinado no Rema, acerca da matéria autoridade e submissão. Isso é ensinado na oração que prevalece. Algumas vezes nós ensinamos, mas eu quero enfatizar isso, principalmente esse ano, o poder que tem quando a igreja resolve orar. Glória a Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos ter esse tempo de oração, e que você não ficasse distraído, ok? Por favor, se você está em trabalho e necessita que seu celular fique ligado, deixe ligado. Se você não precisa, desliga, para que o WhatsApp não seja mais importante do que o Senhor. Não deixa teu celular interromper a tua comunhão com Deus, porque nós vamos invocar a Deus nesse momento. Vamos orar por essa nação. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos diante do Senhor com uma postura primeiramente de gratidão. Somos gratos por o Senhor nos ter feito nascer numa terra tão abençoada, tão próspera, numa terra tão fértil, uma terra de um povo de coração bom. Somos gratos por essa nação chamada Brasil. Obrigado por esse lugar, Senhor. O Senhor nos feito congregar, habitar, viver nesse lugar. E como, Pai, habitantes desse lugar, nós entendemos nosso papel de domínio que o Senhor nos deu sobre essa terra. E nós nos ligamos em oração, porque a Tua palavra nos convida, aonde 2 ou 3 estiverem concordando, e em nosso coração existe uma concordância, Pai, de clamarmos por uma intervenção do céu sobre essa nação, sobre os governos, sobre aqueles que estão investidos de autoridade. Pai, nossa terra tem uma carência de moralidade, de governo que se levante pautado em integridade, pautado em princípios morais, que de acordo com a Tua palavra. E nós oramos em concordância nessa tarde sobre nossa nação. Nós ligamos e clamamos uma intervenção do Senhor. Anjos vindo sobre nossa terra, Pai, sarando esse lugar, restaurando a ordem, para que o progresso, Pai, seja estabelecido. Nós oramos pela influência, oramos por o Senhor, o Teu Espírito, encontrando os homens, mulheres, Pai, abertos a serem cheios do Senhor. Que o sopro da Tua sabedoria, do temor do Senhor, do conhecimento, de inteligência venha sobre eles, para que eles venham se levantar nesses lugares de autoridade ou em lugares de influência. E, Pai, nós damos também ordem de comando contra toda potestade, contra todos os dominadores do ar que venha querer causar influência, Pai, sobre a política dessa nação. Nós nos posicionamos na autoridade que há no nome de Jesus, e nós damos ordem de comandos contra essa influência maligna que vem para querer dominar, tocar os nossos governantes. Nós declaramos falência das obras do inferno. Que esse seja um ano de mudança, esse seja um ano de posicionamento, onde a Tua igreja se levanta como voz profética para declarar um Brasil, terra abençoada, Brasil de governo justo, Brasil, terra de prosperidade, Brasil, terra de ordem e de progresso. Que a nossa bandeira não venha ser uma fantasia, mas que venha ser o reflexo dessa nação, Pai. A Tua palavra entrando, Senhor, nas instituições, Pai, na justiça, no parlamento, nos governos federais, estaduais, municipais, e restabelecendo a ordem. Nós oramos por essa intervenção sobre nossa nação. Senhor, que o Senhor libere anjos influenciadores, anjos ministradores, Senhor,
trabalhando a respeito disso. Aleluia, nós nos levantamos, nós erguemos, declaramos prosperidade sobre essa nação, declaramos uma eleição justa, onde os justos se levantem para governar, onde os justos se levantem para influenciar, onde homens influenciados, guiados pelo teu Espírito, assumam e aceitem essa responsabilidade de ser usados pelo Senhor no meio da política, de ser usados pelo Senhor, Pai, no meio desse governo, de serem influenciadores disso. Nós oramos por homens cheios de temor no coração, temor no coração pela tua palavra, temor no coração, Pai, em saber que um dia eles estarão diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que tem os olhos como chama de fogo. Ele há de julgar cada ato, cada motivação errada. Nós oramos por homens que têm um temor no seu coração, em saber que um dia eles vão prestar conta de cada ato seu, Senhor, e que esses homens tementes, essas mulheres tementes ao Senhor se levante, Senhor, oh, aleluia, como candidatos proeminentes, homens e mulheres que defendem a tua palavra, que não se envergonham do seu evangelho. O Senhor declarou que aquele que se envergonhar de você na terra, o Senhor se envergonhará dos céus. Oramos por homens e mulheres ousados, Senhor, que não irão se envergonhar do evangelho, da sua palavra, que não irão se envergonhar de uma vida santa, coerente, que agrada a Deus. Que esse se levante como candidato, Senhor, com a bandeira do evangelho, e que haja não um mover no coração dessa nação, oh, aleluia, um mover no coração de cada homem e mulher brasileiro, que chega um tempo onde a ordem tem que ser restabelecida. Oramos pelo teu Espírito, uma influência, um avivamento, Senhor, no partido das igrejas, mas tocando o governo de cidades, tocando o governo de estados, tocando o governo da nação, aleluia. Um avivamento moral, um avivamento ético, um avivamento de integridade, um avivamento de inteligência na administração, de coerência. Oh, Espírito Santo, obrigado pela sua obra. Nós abrimos espaço, oh, em oração nós abrimos espaço, nós rasgamos os céus, aleluia, para que o Senhor venha e faça coisas maravilhosas nesse lugar. Senhor, a história é tão feita, tem períodos de mudança, onde houve oração, intercessão, e o Senhor veio com intervenção e mudou a história. Nós queremos declarar um ano em 2018, um ano de mudança na história do Brasil. Ou que o país que antes era lembrado por corrupção, ou que antes era lembrado, Senhor, por governos corruptos, governos sem temor, sem respeito, que o Brasil venha se levantar como a nação de homens e mulheres que têm prazer, aleluia, em andar de maneira íntegra, coerente com a tua palavra. Nós cremos, Pai, no agir do Senhor na consciência de cada povo brasileiro, que haja um despertar na consciência, aleluia, um despertar em seus corações, em seu espírito, que chegou um tempo, Senhor, aleluia, que chegou um tempo, Senhor, aleluia, de mudança sobre esse lugar. Oh, rabacaço lembranda caçuque manash, do que sacalambronde que saque manambro macande que lembrombodu, do que manissa calambrombe que sacalambrombe nessalamamash. Oh, se o povo que clama pelo meu nome, oh, que está me buscando, eu tenho resposta para essa nação, eu tenho resposta para essa cidade, eu tenho resposta para esse governo, aleluia. O meu coração está pronto para se derramar em amor. Se a minha igreja abrir espaço, aleluia, o meu braço forte virá sobre essa nação, causando mudança, estabelecendo a minha vontade. A minha vontade é de paz, a minha vontade é de crescimento, a minha vontade é de prosperidade. Por isso eu uno meu coração com a da minha igreja. E se preparem, porque eu estou vindo com meu braço forte sobre essa terra, diz o Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! 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 Pai, nosso coração se enche de gratidão, oh, por um lugar sarado, por uma nação que se orgulha pela palavra de Deus, por uma nação que tem prazer, que se deleita na lei do Senhor, e esse será um lugar de prosperidade. Seremos como uma nação plantada junto a ribeiros de água, que dará ao seu tempo fruto. Nós cremos que o tempo do Brasil frutificar chegou. O tempo do Brasil dar frutos de justiça chegou.
Aleluia, declaramos esse lugar que antes era deserto, como manancial divino. Aleluia, onde a igreja terá voz, onde os cristãos terão uma voz, e mudança acontecerá para a honra e glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode render graças ao seu Deus. Você pode render graças porque Deus ouve a oração do justo, e essa oração muito pode em seus efeitos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos, você que está ouvindo isso, ok? Vamos transferir isso que você está ouvindo para os seus filhos lá no departamento infantil. Então, se você não crê que eu estou pregando aqui, ok? Não acredita nisso. Seus filhos vão ouvir isso que você está ouvindo. Eles vão começar a orar pela sua nação. Eles vão começar a ter respeito cada vez mais por essa nação. Desrespeito para as próximas gerações vai cair por terra. Esse espírito de rebeldia que ronda a nossa nação vai cair por terra. Nós cremos no grande amor de Deus sendo liberado pelas orações, pelo poder do Espírito Santo nessa nação. Por quê? Porque a igreja resolveu orar. A igreja resolveu se posicionar. Aleluia. Eu não sei você, mas já foi profetizado muitas vezes que o Brasil é a bola da vez. Que bola da vez? Enviando missionários. Enviando missionários. Um grande avivamento. Eu vou te dizer, não está tendo um avivamento no Brasil. Porque quando o avivamento se estabelece, muda o índice de criminalidade. Quando o avivamento se estabelece, muda-se o índice de suicídio. Muda o índice de homicídio. Muda o índice de violência. Muda o índice de batidas de automóvel lá fora. Muda o índice de imoralidade. Mas nós estamos perto de um grande avivamento. Nós estamos perto de um grande avivamento. Sabe, irmãos, eu vou te dizer, o jugo desgraçado era, na época que Jesus estava aqui, era a pior política que existia no mundo. Mas Jesus estava aqui e reinou em vida, com ou sem político. Mas o que eu quero dizer com isso é que nós podemos até desenrolar, mas e aqueles que não têm o Senhor? Vão padecer debaixo de um jugo desgraçado, de pessoas que vão colocar ataduras na minha boca e na tua, para que o evangelho não seja pregado. Aleluia. Mas se nós orarmos, vamos fazer a nossa parte, gente. Vamos fazer a nossa parte, porque muito daquilo que está na agenda do diabo vai ser apagado com as nossas orações. Aquilo que está na agenda do diabo. A Bíblia diz que o coração do rei está na mão do Senhor, e ele inclina para onde ele quer. Mas quando é que Deus inclina? Quando existe oração. Porque a interferência de Deus aqui na terra é somente através da autoridade constituída por Ele aqui na terra.